presente, para a gente começar a descansar um pouco os pensamentos, a relaxar um pouco a mente, fechar os olhos e começar a pensar no bondoso, no nosso pastor, Mestre Jesus. Vamos pensar então num abraço fraterno, um abraço gostoso, um abraço apertado, porque quando nós chegamos nessa casa, é o que nós sentimos. É um abraço de amor, de alegria, de paz, de tranquilidade. Pensando que estamos recebendo essas bênçãos, que estamos levando essas bênçãos para as nossas casas, para os nossos lares, para os nossos entes queridos. Então vamos com calma, muita calma, agradecendo da nossa alma, do nosso ser. E vamos então dar agora por início do nosso estudo da noite, com muita paz, graças a Deus. Bom, coube a nós esse estudo, né? A gente vai falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo, ele traz alguns itens que a gente vai tocar um por um. Então, os itens 1 a 2. O que se deve entender por pobres de espírito? Esse é o grande sinal, né? Depois vamos no itens 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Então, é o cuidado com orgulho que a gente vê muito no dia de hoje, né? E também, derivado do orgulho, né? Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. O que seriam os doutos e os prudentes? Depois, finalmente, a gente vai definir o que é o orgulho, o que é a humildade, segundo a ótica espírita. E, finalmente, qual é a missão do homem inteligente na Terra? Então, vamos começar com essa parte da bem-aventurança. Acho que esse aqui é o sermão mais lindo que tem na Bíblia toda, tá? Do meu ponto de vista, né? Mahatma Gandhi falava o seguinte: se perdesse todo o ensinamento do mundo, se perdesse todos os livros, e se sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Para você ver como é que os religiosos veem o que é o Sermão do Monte. Opa, desculpe. Então vamos começar aqui, dar uma lida rápida. Eu só vou lembrar que a gente vai estudar somente essa frase, tá? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele abre a porta da esperança para todos. Bastava o quê? Ser humilde. A gente já vai conversar sobre isso. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, a justiça vai acontecer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, isso acontece muito em vários momentos da nossa vida, né? Então, não tem problema nenhum, isso acontece. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a gente deve sempre, em todo local que nós estivermos, lembrar da palavra de Jesus, e que essa palavra de Jesus dite as nossas palavras para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Então, a gente tem que sempre tentar passar por esse crivo. Mas o que é o mais importante aqui é essa frase aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que será que a gente vai
detalhar agora sobre isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antigamente, na versão antiga da Igreja Católica, quando o pessoal estudava isso, eles falavam que o que seriam as pessoas poucas inteligentes, o que não faz nenhum sentido. Porque a Igreja Católica, antigamente, ela era muito ciosa de si, então achava que, naquelas poucas circunstâncias, mas essa visão mudou. Qual é a visão espírita? E a visão agora católica também? Né? Visão espírita são os humildes, os simples de coração, que aceitam a existência de Deus. Isso. Que aceitam a existência, acreditam no reino dos céus. Então, quando a gente fala de pobres de espírito, a gente está falando dos humildes, né? Aqueles que se submetem a Deus, né? A visão de Deus. Então, pobres de espíritos, humildes, simples de coração, que aceitam a existência de Deus, acreditam no reino dos céus. A gente sabe que isso aqui é passageiro. Esse momento que a gente está vivendo é passageiro. Então, a gente tem que ser sempre humilde. Depois a gente vai detalhar o que você já tem uma visão de humilde. Eu tenho uma visão de humilde. Mas daí a gente foi pesquisar, né? Para ver qual seria o melhor embasamento do que seria humilde. Daí depois a gente vai olhar no dicionário como é que é isso. A gente vai ver na visão espírita como é que seria essa visão de humilde, para a gente detalhar mais. É um item desse capítulo maravilhoso, né? Que fala de bem-aventurados os pobres de espíritos. Mas basicamente vocês têm que lembrar só isso. Aceitam a existência de Deus. Acreditam no reino dos céus. Ou seja, quando você aceita a existência de Deus, você é pró-vida sempre. A vida sempre em primeiro lugar. E a gente tem que sempre se submeter a Deus. Né? Bom, agora a gente vai ver que o outro item, são os itens de 3 a 6 que falam: aquele que se eleva será rebaixado. Então vou ler essa passagem, né? E vou lembrar uma coisinha aqui. Olha só, curioso que eu botei aqui uma figura, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Essa aqui é a figura da comunhão. Quando Jesus ia ser levado, um dos últimos atos dele foi o quê? Antes da Páscoa. Foi lavar os pés dos discípulos dele. Ele, o mestre, está servindo a todos. Então, se a gente pensar um pouquinho como é que essa passagem é importante. O Criador da Terra, o governador da Terra, aquele ser que viu tudo isso, estava aqui, numa posição humilde. Por quê? Na humildade, a gente faz a comunhão. A gente não se coloca acima dos outros, a gente se vê como um grupo. Né? Isso que é a importância da humildade. É a comunhão. Então vamos ler aqui o texto. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, retornando aqui, digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Quando ele fala essa frase, parece ser simples, né? Mas cada frase de Jesus tem um motivo. Ele estava levando a gente a fazer a nossa reforma íntima. O que tem mais de inocente, que é totalmente despido de conhecimento, que uma criança? Então é preciso que a gente veja o que a gente está fazendo, o que a gente fez de errado, está fazendo de errado, e volte a fazer o correto. É a nossa reforma íntima. Ele não pede que a gente reforme o outro, a parceira, o filho. Não, a gente tem que começar a reformar a nós. É isso que Jesus veio fazer aqui com a gente. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar um pequeno como esta criança,
será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Daí tem aqui uma passagenzinha. Continuando nesse mesmo item, né? A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. Então, um dos nossos intuitos na vida é servir e não ser servido. Né? Acho que todos nós aqui já sabemos disso, mas é preciso que a gente faça isso. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado ou exaltado, né? E aquele que se elevar será rebaixado. Hoje em dia a gente começa a ver aqueles poderosos falando, né? Eu sou o supremo, eu sou maior, eu sou mais bonito, eu sou mais honesto, eu sou mais isso, sou mais aquilo. Ou seja, a pessoa está querendo se elevar, será rebaixado. Porque quando as pessoas começam a falar muito isso, é porque não são. É simples, né? Quem efetivamente deseja ajudar, necessita elevar-se. Então, quem deseja ajudar, necessita elevar-se. Elevação que define segurança, autoridade, sem perda de humildade. Daí é a parte daquele início do Sermão do Monte. Jesus subiu ao monte. A subida ao monte indica esforço, capacitação, saber colocar-se acima, isto é, com humildade e adequação, em nível de entendimento dos que necessitam de auxílio e de esclarecimentos. Então, a elevação que nós podemos ter e que nós devemos almejar é através do esforço, da capacitação, mas com humildade. É necessário a gente sempre ser humilde, porque a gente tem que servir ao próximo. Então, todo conhecimento que a gente adquire, se eu sei fazer um bom sanduíche, maravilha, né? Então, olha só. E ali eu fui ajudar, eu fui servir. Com humildade e adequação. Né? Então, toda a nossa capacitação pode e deve ser utilizada. Né? E aqui a elevação espiritual é desenvolver a humildade. E para desenvolver a humildade, eu tenho que me esforçar. Para me esforçar, eu preciso me capacitar, eu preciso saber o que eu estou fazendo e como fazer. E aí eu vou ter o amor. Porque eu vou fazer isso espontaneamente. O amor é espontâneo. Né? E depois, quando eu já tiver tudo isso, eu vou começar a trabalhar o que o Espiritismo pede para a gente, que é a caridade. É um outro ponto. É quando a gente começa a se doar em diversos sentidos, né? Então, a caridade de poder ajudar. Como? Através do real desejo de servir. E Jesus fez tudo isso assim, chup-chup, mas era Jesus. A gente não está nesse patamar nem de longe. Tá? Então, vamos com calma. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui. O que eu posso melhorar? Eu posso melhorar essa partezinha? Eu vou me melhorar nisso aqui. Ah, eu falei alguma coisa, eu começo a me vigiar para não falar de novo aquilo. Peço perdão quando eu erro. Então são pequenos passos que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, porque a gente não é santo. A gente não é nem milênios, milhões de anos de Jesus, tá, gente? Mas a gente pode começar a nossa caminhada. Jesus chama para que a gente faça a nossa caminhada. A caminhada dele, ele é Cristo. Nós somos nós. Então a gente tem que começar com essa parte aqui. Tá? Porque quando a gente fala elevação espiritual, nota que eu botei aqui a capacitação, né? Que tem, não sei se aqui também se fala, que para a gente alçar voo, né? A gente vai ter que se capacitar pelo amor e vai ter que se capacitar pela inteligência e pela sabedoria. E aí a gente vai ter as duas asinhas, né?
Porque tem pessoas que a gente vê aí que são extremamente inteligentes e não têm amor nenhum. E tem pessoas que são muito amorosas e essas com certeza vão ter inteligência rapidamente. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. É fantástico, não tem nada igual a isso. Bom, vamos seguindo. Aqui, que a gente fala de mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Né? Vamos lá. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Essa frase aqui, se a gente pega ela separada, a gente não entende. Né? Como assim? Somente aos simples e pequenos e as pessoas que são estudiosas e que têm certa prudência em aceitar alguma coisa estão ocultadas. Porque quem é simples e pequenos são os que têm amor no coração, aceitam a submissão a Deus. Então elas conseguem entender o próximo. As pessoas que são muito estudiosas, a gente vê isso hoje, muitas vezes elas começam o seguinte: eu não acredito em Deus. Aquela empáfia. Ou então a pessoa fala o seguinte: Jesus? Isso aí é bobagem. Né? Então por quê? Por que é isso aqui? Por causa do orgulho. O orgulho não quer que ela se coloque abaixo de nada. O orgulho é tão forte que a pessoa acha que aquilo é a melhor coisa do mundo. Eles conseguem não ver a realidade. Eles criam uma outra realidade e falam o seguinte: olha, a realidade sou eu. Eu estou acima de tudo isso. Deus? Não, isso não existe. Daí a gente fala o seguinte: tem uma coisa lá na Casa Espírita que a gente fala, né? O universo funciona com diversas leis de física, química, biologia, sei lá o quê. Daí você, não, mas esses doutos aqui acreditam no acaso, né? Então a vida na Terra aconteceu ao acaso, tudo foi ao acaso. Então faz o seguinte: desmonta um relógio que tem umas 100 peças, 150, mistura assim, faz assim, tchau, numa caixinha, vê se alguma vez vai se montar um relógio. Foi ao acaso, vou te dar 10 mil anos para você fazer isso. Não vai sair um relógio. O acaso nem existe. Tudo é planejado. Se eu quero comprar um sapato, eu me planejo para ir comprar um sapato. Eu vou pensar no dinheiro que eu vou ter que ter, vou precisar onde é que tem a loja, vou pesquisar na internet, vou fazer um monte de coisa para comprar um simples sapato. Então, quando a gente fala aqui dos doutos, é isso. Muitas vezes o orgulho é tamanho que não. Aquela empáfia total e fala: isso não existe. Me prove que Deus existe. Aí você pode falar provas milhares. Não querem. Não querem. Eles querem que Deus apareça para eles unicamente e fale: eu sou Deus. É orgulho demais, né? Pelo amor de Deus. E os prudentes são aquelas pessoas que, olha, eu acho que pode existir, mas eu não sei se existe ou não. E ficam naquela assim: opa, não sei se vou, se fico. Então, eles acabam não aceitando Deus. E quando a gente fala de aceitar Deus, é aceitar também o código moral da cristandade. Quando a gente pensa nas virtudes, muitos desses doutos e desses prudentes não veem isso. A gente vê isso na nossa política. Tranquilamente. As pessoas não se submetem a nada, absolutamente nada, não tem valor de nada. Por quê? Eles acham isso bobagem. Virtude? Fazer o bem? Não roubarás? Por que eu não vou roubar? Vou morrer daqui a, 80 anos, vou roubar o máximo. Entendeu? Então eles pegam todas as regrinhas de moral e de costume e fazem assim, tchau, fazem um X imenso e fazem tudo ao contrário daquilo. Por quê? Apesar deles serem doutos, conhecerem muitas coisas do mundo mundano, eles esquecem a coisa mais importante, que é o mundo celestial. Isso aqui, o Eduardo, vai existir no máximo até uns 80, pouco mais de 80 anos, se der sorte, se der tudo certo. Né? Então,
A eternidade é quanto? Olha só que péssimo negócio que esses doutos estão fazendo, né? Então, é essa a parte aqui, doutos e prudentes. Né? Então, é essa a explicação mais calma para doutos e os prudentes. Então, aqui, doutos e prudentes, orgulhosos do saber humano, não aceitam Deus. É uma visão assim, bem simples. É a não aceitação de Deus. Né? Eles podem ter tudo hoje no mundo material. E muitos o têm. Tem coisas assim que a gente nem imagina, a gente fala, nossa, isso existe também. A gente pega aquela reportagem, vê aquelas fotos assim, nossa, bacana. Mas deixa. E temos os simples e pequeninos. Somos nós aí. Queremos ser nós, né? Estamos tentando fazer isso aqui. Ser humildes servidores. Mas pelo menos a gente já aceita Deus. A gente já começou a nossa reforma íntima de aceitar Deus no nosso coração e começar a caminhar a nossa caminhada na direção dele. Né? Esses aqui também vão começar a caminhada deles. Estão perdendo essa encarnação. Mas também vão começar. Quando? Eu não sei dizer. Né? Então eu acho que a gente viu essa parte aqui do que seriam os doutos e os prudentes segundo essas palavras de Jesus. Tá. O orgulho e a humildade. Essa parte aqui, o que é humildade? Daí eu fui aqui, ó, no dicionário Aurélio. Né? Como eu sou filho do dicionário Aurélio, ou seja, eu sou o pai dos burros, né? Eu fui lá e vi o que era. Achei até interessante. Ele vem do latim humilitate, que é um substantivo feminino. E o que é? Virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. É uma virtude importante. E a gente sabe que a gente é fraco. Que a gente precisa do outro, que a gente precisa de todo mundo às vezes. Às vezes um bichinho nos deixa feliz, às vezes uma planta nos deixa feliz. Às vezes uma novela, olha só, uma música, né? Quando a gente se bota, o que a gente realmente é? Nós somos insignificantes no universo. Tá? Mas para Deus nós somos importantes. Tem uma coisa tão linda que fala o seguinte, isso aqui eu acho maravilhoso. Jesus conhece cada um de nós. A gente às vezes mal conhece o nosso bairro. O amor de Jesus é tamanho que conhece cada um de nós. Aí perguntaram para o Chico, né? Chico Xavier, né? A mesma coisa, né? Que o Chico estava andando assim, né? Na cidade dele. Daí conhecia cada pessoa, conhecia cada criança. Aí o pessoal assim, meu Deus do céu, como? É o Chico, né? Ele era o amor encarnado. Chico era o mais perto que nós tínhamos do amor. Porque ele se doava 24 horas, praticamente. Porque até dormindo ele estava em comunhão com Emmanuel e estava fazendo uma coisa de boa no mundo espiritual. Né? Chico dormia em média umas 3 horas por noite no máximo. Nossa. Modéstia e pobreza. Né? Humildade. Então tem pessoas que modéstia passa longe, né? Se acha o ó do borogodó, a roupa que a pessoa vai botar é a coisa mais importante, a aparência é a coisa mais importante. Respeito, né? Reverência, submissão, humildade. A gente não precisa de nada, praticamente, para ser humilde. Humildade não pede nada. Só pede que a gente aceite Deus. Então, qual é a visão espírita? Essa é a visão do dicionário Aurélio. Então, o que pede? Simplicidade de coração, pureza, docilidade, bondade, caridade. Ontem, não sei se vocês viram, né, passou um especial na Rede Globo sobre amizade, né? E você via cada coisa assim maravilhosa. E você volta a acreditar na humanidade. Porque, em geral, a gente só vê aquele negócio do Jornal Nacional, toma susto. Aí você já fala assim, meu Deus, quero desligar isso.
Mas tem coisas boas também na TV. A gente tem que procurar. Mas cada caso é lindo nessa parte de caridade. Pessoas que nunca conheceram as outras e ajudavam. Né? Eu tive um caso que aconteceu comigo que até hoje eu sou grato, muito grato. Eu tinha uns 20 anos, estava pegando a barca para ir para Niterói e voltava, né? Que eu estudava em Niterói e voltava. E era novo, devia ter uns 20 anos mais ou menos. E eu estava tendo uma crise de apendicite e não sabia. Meu apêndice estava supurando. Daí eu comecei a passar mal, daí saí da barca, assim, entrei no ônibus para ir para minha casa. E dali para frente eu não sei como eu cheguei em casa. Eu me lembro que tinha um pessoal assim no ônibus assim, moço, você mora onde? Eu falei alguma coisa, eu sei que me levaram até minha casa, não sei quem foi, me deixaram lá. Daí minha mãe, meu pai, minha mãe tinha saído com a minha irmã precisava de ajuda, meu pai estava trabalhando, daí o porteiro conhecia a minha madrinha, ligou para minha madrinha, que ligou para o pai dela, que era um médico já aposentado, ele identificou, procuraram a minha mãe, a gente foi para o hospital e fez uma operação de emergência. E eu estou aqui. Tudo porque uma pessoa que eu nunca vi me levou para casa. E eu não sei quem é. Então, a caridade. Você ajudar as pessoas que você nunca viu. Você abrir mão do seu tempo. Você abrir mão do seu dinheiro. Você abrir mão de tudo para fazer o bem. A caridade é o que Jesus apregoa. Né? Aceitação e submissão a Deus. Gente, se não fosse Deus para inspirar todas essas pessoas a fazer o bem, a gente não estaria aqui nessa casa maravilhosa. Isso aqui é uma inspiração. A gente não estaria todo mundo aqui em comunhão, lendo essas palavras aqui, que são tiradas, são pinceladas todas do Evangelho. Né? E aqui, servir com amor. Então sempre quando a gente for pensar em alguma coisa, fazer com amor. Vai ser a coisa melhor do mundo. Né? E o orgulho? Orgulho, olha lá. Se achando o ó do borogodó. Então vamos lá. O que é orgulho, né? Daí eu também pesquisei aqui no Aurélio, né? Daí vem uma palavra lá do francês antigo, sei lá o que, quer dizer excelência. Substantivo masculino. Nota que orgulho é feminino. Não, minto. O orgulho é masculino e a humildade é feminina, hein? Então as mulheres em geral são muito mais propensas a serem humildes. E nós, somos mais propensas a serem orgulhosos. Que coisa, né? Então vamos lá. O que é orgulho? Sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez. Famoso não leva isso para casa. Não, aconteceu isso comigo? Jamais. Então levei uma fechada? Jamais. Pisou no meu calo? Jamais. Então, para e pensa. O que Jesus faria se pisasse no calo dele? Nada. Não tem nenhum problema pisar no calo. Foi sem querer. Acontece. Esbarrão. Às vezes só fica bravo assim, levei um esbarrão. Gente, Rio de Janeiro é uma loucura. Aqui, nossa, é uma paz. Mas acontece, então leva na tranquilidade. Né? Conceito elevado e exagerado de si próprio. Então, às vezes, a gente se acha demais em alguma coisa. Não, eu estudei esse assunto, eu sei. Eu vi a televisão que falava de tal coisa, eu acredito naquilo. Mas vamos parar para pensar. Se eu vi um programa de televisão, li um livro, estudei alguma coisa, isso quer dizer alguma coisa? Não. Tem várias pessoas que viram outros livros, que viram outros programas. Podem ter outras opiniões diferentes. Então, amor próprio demasiado, sim, há orgulho lá. E soberba, se acha acima de tudo. Então, esse é o problema que a gente tem que trabalhar. A gente tem que vencer o nosso orgulho. Então, como é visto o orgulho da forma espírita, né? O que tem que ser trabalhado, né? A nossa vaidade, nosso distanciamento do próximo. Então, às vezes, a gente só pegando um telefone, simples telefone, ligando para alguém num dia, você vai se sentir melhor e vai fazer alguém melhor.
Perguntar, como é que está seu dia? Está tudo bem? Conversar. Aqui, ó, outra coisa que ruim, solidão. Tem pessoas que falam assim, não, fica muito bem sozinho. Será? Será que você está vivendo um mundo de ilusão? Eu acho que a gente gosta muito, tipo assim, quem que não gosta até de um cachorrinho? Maravilha ver um bichinho. Quem que não gosta de ver uma pessoa que a gente ama perto da gente? Maravilha. Então, solidão, em geral, não é muito bom, não, gente. Vamos pensar nisso com calma. Tá? Ignorância. Eu falo assim, eu não sei, não quero saber, tá tudo bem. Também não é bom. Ignorância do jeito também de tratar os outros. Aquela pessoa que, não. Também não é bom. Ser ignorante da forma de mal educação. Né? Então, isso aí, do orgulho. A pessoa que chega assim, o outro aqui que está aqui do lado, vai falar alguma coisa que às vezes é importante, é pertinente, e a pessoa não deixa nem a pessoa falar. Então você pode estar deixando uma pessoa triste, chateada, por causa disso aqui, por causa do orgulho. Não é bom. Então a gente tem que se verificar nós mesmos que isso acontece no nosso dia a dia. Né? E tem mais. Eles não aceitam Deus. O orgulhoso, em geral, se coloca, às vezes, até acima de Deus. E exige a servidão. Ele é o cara. Então ele tem que ser servido. Ele é o cara. Não. Agora, faz isso aqui. Dá isso aqui. Pá, pá, pá. Cuidado, gente. Olha, tá caindo no orgulho. Né? Então, isso aqui que a gente tem que trabalhar. Ó. Tirar a vaidade, excesso. Né? Tudo bem que as meninas sempre gostam de botar roupa bonitinha, tal, tal, tal. E nós gostamos, é bom. Mas vaidade em excesso não é bom. Distanciamento do próximo. Vamos tentar chegar mais perto daqueles que nós amamos, daqueles que a gente acha que ama. Porque a gente, de tanto achar que ama, a gente vai amar. É incrível. Se a gente começar a falar com a pessoa, começar a conversar com a pessoa, você vai se inteirar dos problemas dela e a gente vai começar a amar. Essa é a grande questão de como amar. Começar a ver como é que aquela pessoa vive, como é que ela pensa, tentar se colocar no lugar dela, que a gente chama de empatia, tentar se colocar, ver nos olhos dela. Então, se a gente começar a fazer isso, a gente vai se aproximar e vai vencer o nosso orgulho e vai criar o amor. A gente vai começar a se importar com aquela pessoa vai começar a se importar conosco. É isso que Jesus queria lá. Olha, Jesus fazendo a comunhão. Ele podia falar aqui, cada um lava seu pé. Estou nem aí, a gente vai entrar nesse local aqui, cada um lava seu pé. Não. O governador espiritual nosso desceu ao chão, pegou uma bacia, pegou o pano e começou a lavar o pé de cada um. Tudo bem que a bacia era de madeira, mas era assim que ele fez. Está lá. Imagina. Esse aqui era o ser mais espiritual que esteve na Terra de todos os tempos e olha o que ele fez. A gente não pode descer do nosso patamar? Vamos trabalhar, né? Então, se a gente conseguir fazer tudo isso aqui, a gente já conseguiu ganhar isso aqui. A gente já aceita Deus. A gente provavelmente